Eu tô bem convencido que esse trabalho do David Ancelotti vai ser de muito sucesso no Botafogo. E não só por esses primeiros resultados iniciais, mas porque ele dá continuidade a um fio da meada, a uma linha que o Botafogo vem construindo nos últimos anos, que pra mim começa lá com o Luiz Castro, se aprimora com o Arthur Jorge e agora sim vem ganhando contornos finais na mão do Ancelotti, por mais que sejam trabalhos extremamente diferentes. Até chegar nesse ponto aqui no jogo contra o Bragantino. O Botafogo, quando estava sob o comando de outros treinadores, tinha muito um padrão inicialmente de trabalho de se apegar muito em transição. Muito por ainda não ter um trabalho extremamente fundamentado, usava da transição, de um bloco médio, não à toa fez uma excelente campanha até no segundo turno com o Luiz Castro, né? Antes da queda do Luiz Castro, muito baseado em transição. O trabalho do Arthur Jorge começa na mesma linha, mas à medida que o elenco vai ganhando profundidade, e aí a gente pode falar de Almada, Luiz Henrique, Alex Telles e por aí vai, o time ganha outros contornos. E o Ancelotti, ele não reinventou a roda, ele manteve uma mesma ideia. Primeiro, ocupação do campo de ataque com muitos jogadores, geralmente 7, aí a gente tá vendo 7 no último terço, inclusive com alguns jogadores que geralmente não pisam tanto, como é o caso do Newton, que é o primeiro volante, o camisa 28 aqui, logo aqui embaixo, mais à esquerda na imagem, e o Cuiabano não tá na imagem, mas geralmente 7 pisam no último terço, para sobrecarregar e dificultar a marcação do adversário. E esse jogo do Botafogo contra o Bragantino, pra mim, é impecável. E um time paciente. Se antes a gente viu verticalizava até demais, forçava algumas bolas, e assim, fez sentido durante boa parte da trajetória. Pro Botafogo se manter no pelotão de cima do futebol brasileiro, precisa de mais repertório, e o repertório que faltava é esse aqui que a gente tá vendo com o Ancelotti. Basicamente, atacar, ocupar o campo de ataque, incomodar, circular, ter paciência, usa geralmente os dois laterais ultrapassando por fora, e isso é um ponto comum lá do trabalho do Arthur Jorge, do trabalho do Renato Paiva também, que foi uma tentativa de retomar um pouco isso. Eu acho que ele só não conseguiu dar o salto a mais que precisava, e que o Ancelotti tá tendo pelo menos coragem de tentar. Usa os laterais por fora, o Vitinho de um lado, o Cuiabano do outro. O Ancelotti ainda tá fazendo algumas variações, usando o Telles, às vezes mais baixo, para usar um ponta pelo outro lado. E aí aqui, ataca, força o adversário a bola longa para atacar de novo. Ataca primeira, segunda, terceira, quarta bola, várias vezes vai insistindo. Mas geralmente o desenho é esse daqui, saída de bola com 3 jogadores, Caio Fernando, que chega muito bem no Botafogo, Barbosa, e pela esquerda o Newton. Quem fazia esse papel, o torcedor vai lembrar, era o Gregory, baixando nessa saída de 3, Marlon Freitas fazendo a ponta do losango, um pouco mais avançado, também mais criativo quanto a passe, e aí faz essa saída geralmente em 3+1 para ocupar o último terço, e aí com 6, 7 jogadores com o Marlon que acaba pisando. Os pontas, assim como o Renato Paiva fazia, vão jogar por dentro. Arthur de um lado, Montoro do outro, e que descoberta é o Montoro, tenho que fazer a minha culpa, acabei criticando um pouquinho o Montoro antes, achando que era pesado o rótulo de Novo Almada, ainda acho que o rótulo é pesado, mas assim, ele tá suportando extremamente bem. Laterais por fora, pontas por dentro, além do Arthur Cabral, que pra mim mantém boas características. O Igor Jesus, isso, paciência, tenta construir de um lado, não consegue, baixa, constrói do outro, e muito na base da sobrecarga, de usar muitos jogadores e ter jogadores confiantes na saída de bola. E o Caio Fernando, o Caio Pantaleão chega muito bem, corajoso de romper, de encontrar uma bola dessa, e esse tipo de sobrecarga na última linha vai gerar vantagens. Aqui o Botafogo coloca um 4 contra 4, e geralmente ainda um 5 contra 4, e que vai tentar gerar um homem livre. Aqui o lateral tem que saltar no Arthur, se aí ele salta, quem vai ultrapassar por dentro é o Vitinho. Arthur por fora, Vitinho por dentro. Vitinho por fora, Arthur por dentro, até o momento da conclusão do Montoro. E o Ancelotti, ele chegou a dar umas pistas, né, do que ele espera para esse Botafogo. Se liga no que ele falou nessa coletiva. Somos uma equipe que fecha muito bem o meio, que defende a área muito bem, que sabe jogar um futebol especulativo, que pode contra-atacar. Quero que o time seja dominador na primeira parte do jogo, que recupere a bola rápido, que pode sempre atacar 2 vezes. E acho que nos primeiros 30 minutos fizemos isso. Mas é uma maneira de jogar que é cansativa, e temos que aproveitar mais desse domínio. E um ponto que ele fala muito é sobre essa qualidade de pressionar e incomodar o adversário. Que o Botafogo tá de preto e vai tentar atacar uma vez, vai perder essa posse, vai recuperar, vai incomodar para atacar de novo. E mais uma vez, ele até fala, né, finalizar e depois tentar finalizar uma segunda vez. E o Botafogo vai ocupando esse campo de ataque e vai circulando, tendo essa paciência para mostrar que não é algo que foi exclusivo do jogo contra o Bragantino, que era um jogo teoricamente mais fácil para uma fase ruim do Bragantino, mas o jogo contra o Corinthians faz isso em outras partidas
partidas no campeonato têm feito isso também. Essa paciência para construir de um lado, não conseguir, tentar construir do outro, perde a posse, insiste, pressiona, contra-pressiona, vai ocupando o campo de ataque. Esse lance em específico não vai terminar em nenhuma conclusão genial, mas que obviamente na insistência, nesse tipo de padrão de jogada, em algum momento você vai conseguir chegar no último terço e incomodar e marcar. Por exemplo, aqui mais uma vez, recupera e vai seguir atacando. Até uma finalização aqui, mais uma vez, recupera e segue esse mesmo padrão. Quer ver um outro jogo que isso acaba acontecendo também? Aqui contra o Sport ainda não estavam tão moldadas essas ideias, você tá vendo? Tem um Botafogo atacando mais vertical, mais em ataques rápidos, mas essa pressão e contra-pressão acaba acontecendo também. O jogo contra o Sport fora de casa, é importante ressaltar, o Botafogo ataca, insiste, mantendo essa mesma lógica, os mesmos padrões. Vai atacar, Montoro por dentro, o Alex Telles está atacando por fora, pressiona, contra-pressiona para tentar uma, duas vezes, e é até o momento que consegue ocupar o campo de ataque e vai chegar num gol do Arthur Cabral, que acaba que vai ser anulado, que eles vão voltar, vão circular um pouco mais essa bola com a paciência de sempre. O Marlon participando um pouquinho mais da saída, o Caio Pantaleão, camisa 31 aqui, sempre tentando esse passe de ruptura, muito útil, esse passe de zagueiro pro ponta, até reparando aqui como que segue um determinado padrão, né? Bola de fora pro Arthur, quem tá ultrapassando por dentro? Aqui não é o Vitinho, outro jogador que ultrapassa, bola por trás, chega no Montoro, que poderia concluir, pareceria até bem com o lance do gol contra o Bragantino, a bola volta na beirada, gol do Arthur Cabral, aqui ele estava impedido, mas mostra os padrões e as ideias do Ancelotti. Só que, obviamente, né, você manter essa mesma intensidade por todo o jogo é pesado, é difícil você ter um time que consegue fazer tudo isso ao longo de toda a temporada. Não à toa, quando a gente pega o recorte pós-mundial, quando o Ancelotti assume e pega os jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve 32 momentos de pressão. Desses 32, 78% aconteceram no primeiro tempo. No segundo, costuma ter uma queda de produtividade, que foi quando o Corinthians conseguiu marcar um gol. O único gol, inclusive, sofrido pelo Botafogo desde então. A melhor defesa do futebol brasileiro desde o pós-mundial. Só o Flamengo sofreu só um gol, o Flamengo sofre o gol do Santos, o Botafogo sofre o gol do Corinthians. O mais interessante, olhando para os jogos, é esse jogo aqui contra o Bragantino, que o Botafogo ele conseguiu ser dominante na partida inteira. Por mais que tenha tido só 49% de posse, teve 50 no primeiro tempo, 48 no segundo, média de 49, mas foi dominante na partida inteira. 16 finalizações contra 10, por outro lado, 1.3 gols esperados contra 0.35. Vai mostrar um excesso de contundência, de domínio do Botafogo ofensivamente. E além dos 2 gols marcados, o Botafogo teve outras boas oportunidades. O Arthur Cabral tem uma muito boa no segundo tempo, e o Correia, que acaba entrando, também tem uma grande chance que acaba sendo desperdiçada, cria uma oportunidade, mas também acaba perdendo uma outra grande chance. E é maneiro, né, a gente vê todos esses gráficos aqui, como que ajuda a gente a olhar pro jogo de uma outra ótica, de uma outra maneira. Quer também dar esse passo a mais, ver o jogo de outra forma? Seja se você é formado em educação física, se você é jornalista ou só um entusiasta do futebol também. Eu tenho um curso que eu vou te ensinar o passo a passo para como eu faço uma análise como essa daqui. Custa só R$ 97,00 e para conhecer mais é o primeiro link aqui da descrição. A gente vê muita visão do campo, mas é legal a gente trazer essa visão aérea da prancheta também. O Botafogo do David Ancelotti vai ser o quê? John no gol, Caio Fernando ou Caio Pantaleão, zagueiro pela direita, Barbosa pela esquerda, Vitinho de lateral direito, Alex Telles de lateral esquerdo, e vai ter algumas variações com uma possível entrada do Cuiabano também, que também pode jogar numa segunda linha. Tem jogado o Newton de primeiro volante, mas o natural é a gente ver ao longo das próximas partidas o Danilo assumir esse papel, Marlon Freitas de titular, esse que vem se tornando incontestável, assim, né, muito pela regularidade, pela liderança dentro do time, Savarino de camisa 10, Montoro conquistou a vaga pela esquerda, coisa que o Botafogo ainda não tinha conseguido encontrar quem que seria esse jogador. O Cuiabano também pode fazer esse papel, mas acredito que é muito difícil alguém roubar esse papel do Montoro. E pelo lado direito, o Arthur ainda tem a possibilidade do Correia, do Santi Rodrigues, do Cuiabano, entre outros jogadores. Mais na frente, o Arthur Cabral, que pra mim tem características muito parecidas com o do Igor Jesus. Movimento muito interessante, muito eficiente do Botafogo nessa troca de papéis, nessa substituição depois da saída do Igor Jesus. Na prática, quando o Botafogo tem bola, a gente tem visto cada vez mais o Botafogo ocupar o campo de ataque, ser menos um time de transição e um time de mais ataques cadenciados, mais ataques posicionais, o que a gente vai ver refletir ao longo da temporada também no aumento da média de posse de bola. Isso eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês também. O Caio Fernando geralmente abre, Barbosa centraliza, pela esquerda geralmente baixava o Gregory, agora a tendência é a gente ver baixando o Danilo, Alex Telles ultrapassa, Vitinho ultrapassa, Marlon Freitas faz aquele mesmo losango, e a gente vê aqui um time que ataca com 6 jogadores, que vai sobrecarregar a linha de defesa adversária, mais o Arthur Cabral com boa presença de área, e um sétimo que é o Marlon Freitas, que acaba pisando também. O que tem de alternativa? Geralmente esses espaços vão continuar sendo ocupados. No lance do gol do Montoro contra o Bragantino, o Arthur pisa por fora, o Vitinho ultrapassa por dentro, e vão desistir esses tipos de variações. Não é um modelo estático
versátil. Além disso, no jogo contra o Corinthians, eu vou mostrar alguns números depois também para ajudar a confirmar, é interessante porque o Ancelotti ele promove algumas alterações. Ele passa a usar o Alex Telles fazendo essa saída de bola com 3 jogadores, ele passa a usar um ponta aberto pela esquerda, acho que ele vai até com o Cuiabano nessa partida e muda um pouquinho a configuração da equipe para poder alterar o desenho, ajustar as peças do Telles, que tem um perfil mais construtor, aproveitando do adversário de uma maneira diferente. Aqui para confirmar um pouco e mostrando as variações que o Ancelotti tem colocado nesse time, né? A gente vê aqui um Botafogo mantendo esse mesmo desenho, a gente vai ver esse losango fazendo na saída aqui com o 31, o 20 e o 13, o Alex Telles, e o camisa 25 é o Alan aqui fazendo a ponta do losango. O Newton, o 28, ele foi usado numa segunda altura, praticamente como joga o Savarino, um pouquinho mais atrás, dividindo um pouco essa contribuição ali como volante, tentou proteger um pouco mais também, segurando um pouquinho mais o Telles, mas a última linha a configuração é a mesma. O Matheus Ponte ultrapassa pela direita, pela esquerda, quem cuida da amplitude nesse caso não foi o lateral, foi o Natan. O 30, que jogou como um falso camisa 10 ali, o Correa, acaba caindo um pouco como esse ponta pela esquerda, o Montoro, o ponta pela direita fechando, mais na frente o Arthur Cabral e o Newton com essa pisada, essa liberdade de pisada no último terço. E um ponto maneiro da gente observar também é esse mapa de passes progressivos, os passes que vão pra frente do Botafogo. O legal é a gente ver uma variedade muito grande. Tem passe pelo corredor, aqui principalmente pelo lado esquerdo, 43 passes pelo lado esquerdo, 16 pelo lado direito, 19 pelo corredor central, mais uma variação muito grande. Passes pelo corredor, passes que vão de dentro pra fora, de fora pra dentro, que ajudam o time a progredir e muito volume de passes progressivos. Foram 78, o jogador que mais contribuiu foi o Alex Telles, confirmando esse perfil mais construtor, de lateral que sabe jogar mais baixo, construindo o jogo de frente, que pode ser uma próxima fase da carreira do Telles. E você que gosta de ver o futebol sobre uma outra ótica, né, que gosta de ver a ótica dos números também, tenho certeza que você gosta também de fazer uma aposta, então preciso te apresentar a KTO, que é a grande parceira aqui do canal, quem ajuda a movimentar toda essa roda e que acredita aqui no canal, financia para que tenham semanalmente vídeos como esse aqui. Olha que interessante essas odds que eu preciso mostrar para vocês. Primeiro, de posição final na temporada. A gente pode olhar pro Botafogo sobre duas óticas. O Botafogo está entre os melhores 4, G4 do Campeonato Brasileiro, odd 1.7. Odd pro título, ainda prefiro esperar um pouco. Essa odd 21, para mim, ela ainda tá bem condizente com a realidade. Agora, se você quer ser um pouco mais conservador, a gente pode olhar para odd no G6, Botafogo com odd 1.2, é como se estivesse bem encaminhado nesse cenário também. Já olhando para as odds da Copa do Brasil, a gente pode talvez sonhar com o título do Botafogo. Essa partida me convenceu bastante contra o Bragantino e que eu acredito que essas odds possam estar esmagadas aqui. Principalmente porque a gente pode ver o Botafogo priorizando uma competição que pode render título. Odd 13, eu acho esse valor aqui muito alto e uma grande oportunidade. Se a gente colocar, por exemplo, R$5, volta 65. Se a gente botar R$50, vai voltar R$650. Melhor apostar aqui na KTO do que apostar com um amigo seu, que se você aposta 50, vai voltar 50 para você. Então faz o seguinte, aposta com responsabilidade, só se você for maior de 18 anos e para abrir a sua conta, só ir no segundo link que tá aqui na descrição. E aí, olha aqui que interessante, se a gente voltar até na fala do Ancelotti, né, que ele quer ser um treinador que impõe um estilo dominante no primeiro tempo e que num segundo quer ter repertório para sair em transição, obviamente, quer ser dominante o jogo inteiro, mas é difícil por conta de intensidade, de controle de carga, mas a gente fez isso refletir um pouco no jogo contra o Corinthians. No primeiro tempo, 66% de posse do Botafogo, segundo tempo, a posse inverte, muito por queda de rendimento. Contra o Bragantino, isso mantém, a queda é ainda menor, a gente viu um Botafogo que conseguiu ser positivo também no segundo tempo, inclusive gerando mais possibilidades de gols, não marcados, inclusive como eu comentei, mas perceba, um jogo fora de casa contra o Sport, vitória por 1-0 do Botafogo, 59% de posse, essa posse cai um pouco no segundo tempo, ainda que o gol saia no segundo tempo, nos minutos finais. Jogo contra o Vitória dentro de casa, 65% de posse, 62% no primeiro, 70% no segundo, muito por estar correndo atrás do placar. E no jogo contra o Vasco, o Botafogo não faz um primeiro tempo tão interessante assim. O Vasco tem 60% no primeiro, no jogo fora de casa, o Botafogo tem 28% no segundo, acaba marcando um no comecinho da segunda etapa. Mas isso tudo ajuda a gente a entender um pouco do que o Ancelotti tá promovendo pro Botafogo, o que ele espera para essa equipe. Eu acho interessante como um treinador chega, fiel às suas ideias, consegue convencer os atletas e, para mim, parece dar esse passo a mais do que o Botafogo tem construído como identidade de jogo. Se com o Luiz Castro era um time que construía essencialmente em transição, com o Arthur Jorge já começa a ganhar mais repertório, a partir do momento em que tem mais elenco também para fazer isso. Com o Renato Paiva é como se fosse dando um passinho para trás. O time com o elenco em transição, ainda se encontrando como elenco, usando muito efetivamente dessa proteção da área para depois acelerar. E agora assume o Ancelotti, dando mais uma vez esse passo, não querendo comparar, mas me lembrando também essa transição, essa evolução que o Arthur Jorge conseguiu promover. Ponto interessante,
defensivamente consegue ser uma equipe sólida. O Barbosa, desde o retorno do Mundial, é o jogador com mais ações defensivas do futebol brasileiro. E olha que ele tem um jogo a menos, não tô falando de média aqui. E quando a gente fala de números totais também, o Caio Fernando é o terceiro jogador com mais interceptações do futebol brasileiro, que ajuda a contribuir com a fala do Ancelotti sobre uma equipe que consegue proteger muito bem a área também.